Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 8 de março, nós vamos meditar de Juízes, do capítulo 1 ao capítulo 3, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje, nesse cenário maravilhoso, talvez você conheça este lugar. Quem é daqui? Sim, pode até dar um palpite, mas eu vou acabar com o suspense. Eu estou hoje gravando no Jardim Botânico de Brasília. E hoje em março, mês de março, o Jardim Botânico está completando 40 anos. Inclusive, a entrada está gratuita para que toda a população possa usufruir um pouco desse oásis que é o nosso Jardim Botânico. Lugar lindíssimo. Eu particularmente amo este lugar. E graças a Deus é próximo, né, à minha casa, e eu queria ter mais tempo livre para poder usufruir cada vez mais deste lugar. É maravilhoso. Então, você que é de Brasília, região, se você não conhece, este é um bom passeio. Venha sem se preocupar, traga cesta de piquenique, venha tomar café com a mãe, com a família, tem brincadeira aqui para as crianças, o parque é lindíssimo, né? O Jardim Botânico é lindíssimo, agrada a todos que vêm aqui e é um privilégio hoje estar compartilhando a palavra de Deus com você neste cenário maravilhoso. E nós vamos hoje falar de Juízes, vamos iniciar Juízes, terminamos o Pentateuco, Pentateuco, né? Que é os 5 primeiros livros da Bíblia. E nós finalizamos eles e já entramos em Josué, finalizamos Josué e vamos entrar na era dos juízes, né? Ontem, Josué morreu, Eleazar, filho de Arão, também morreu. Praticamente a geração antiga foi-se embora toda. E agora nós estamos, né, já passados muito tempo, desde que o povo tomou posse da terra prometida. E aí, depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: qual das tribos deve ser a primeira a atacar os cananeus? E o Senhor respondeu: Judá, pois eu entreguei a terra em suas mãos. Então, quando Josué foi, no finalzinho, ele disse para que o povo fosse corajoso, porque ainda tinha muita coisa para ser conquistado, né? E eles tinham que sim continuar essas conquistas, né? Deus já havia dado descanso para eles, mas havia ainda muita coisa a ser feita. E eles não deveriam se acomodar, mas retirar alguns povos do meio deles, porque isso ia ser armadilha para eles. Aqui está os cananeus. E o Senhor respondeu que Judá deveria ser a tribo que iria encabeçar, porque ali era o seu território. Os homens de Judá disseram aos seus parentes, que era da tribo de Simeão: venham conosco lutar contra os cananeus que vivem no território em que nos foi designado como herança. Depois ajudaremos vocês a conquistar o seu território. Os homens de Simeão foram ajudar os seus irmãos de Judá. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus, os ferezeus, em suas mãos. E eles mataram 10.000 guerreiros e inimigos em Bezeque. Naquela cidade encontraram o rei Adoni-Bezeque. Lutaram contra ele e o derrotaram. Então, com ele, os cananeus e os ferezeus. E aí nós podemos ver que os israelitas capturaram, cortaram os seus polegares das mãos, dos seus pés. Adoni-Zedeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados comiam migalha debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que eu fiz com eles e os levaram a Jerusalém, onde ele morreu. Então você vê que Adoni-Zedeque foi um rei muito mau, fez muita atrocidade com os seus inimigos, mas a conta dele chegou. Os homens de Judá atacaram Jerusalém e a conquistaram. Mataram todos os seus habitantes, puseram fogo na cidade. Depois disso,
desceram para lutar contra os cananeus que viviam na região montanhosa do Neguebe e as colinas do oeste. Judá marchou contra os cananeus que habitavam em Hebrom, antes que era chamada de Kiriat Arba, e derrotou o exército de Sesai, Aiamá e Talmai. Dali avançaram contra os habitantes de Debir, antes que era chamado de Kiriat Zefer. Caleb disse: darei a minha filha Axa em casamento a quem atacar e tomar Kiriat Zefer. E Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, tomou a cidade. Caleb lhe deu Axa como esposa. Então, isso aqui nós já falamos sobre esse momento único na vida de Caleb e como isso foi transmitido à sua descendência. Axa, sua filha, também era ousada como pai. E tudo isso nós vimos no relato de Josué, capítulo 15, do 15 ao 19, também retrata essa história. Então, quando Axa casou com Otoniel, ela insistiu com ele que pedisse um campo ao seu pai. Assim que ela desceu do jumento, Caleb lhe viu e perguntou: o que você quer? Já conhecia a filha, não é? E ela respondeu: quero mais um presente. O Senhor me deu terras no deserto de Neguebe. Agora peço que também me dê fontes de água. E sabe o que ela recebeu? Caleb deu a ela fontes superiores e fontes inferiores. Olha que coisa mais linda, não é? Quando a tribo de Judá deixou Jericó, as cidades das palmeiras, os queneus, descendentes do sogro de Moisés, acamparam no deserto de Judá. Eles se estabeleceram no meio do povo dali, perto da cidade de Arad, no Negueb. Então a tribo de Judá se uniu aos seus parentes da tribo de Simeão para lutar com os cananeus que habitavam em Zefate. Destruíram completamente a cidade. Por isso agora ela se chama Ormá. A tribo de Judá também conquistou a cidade de Gaza, Ascalon, Ecrom e territórios ao seu redor. Israel, o Senhor estava com a tribo de Judá e ela tomou posse das regiões montanhosas, mas não conseguiu expulsar os habitantes da planície. Pois eles tinham carros de guerra com rodas de ferro. A cidade de Hebrom foi entregue a Caleb, conforme Moisés havia prometido. E ele expulsou seus descendentes e descendentes dos 3 filhos de Anak. Os filhos de Enaque eram gigantes, era da era dos gigantes. Pois bem, a tribo de Benjamim, porém, não conseguia expulsar os jebuseus que moravam em Jerusalém. E os jebuseus viveram no meio do povo de Benjamim. Os descendentes de José atacaram a cidade de Betel e o Senhor estava com ele. Enviaram espiões a Betel, antes conhecida como a Cidade da Luz. E eles abordaram os homens que saíam da cidade e disseram: mostre-nos como entrar na cidade e teremos misericórdia de vocês. E ele mostrou a entrada e eles mataram todos os habitantes de Betel, exceto aquele homem e a sua família. Mais tarde o homem mudou para a terra dos Hititas, onde construiu a cidade e a chamou de Luz, que é o seu nome até os dias de hoje. A tribo de Manassés, porém, não expulsou os descendentes de Bet-Sam, Tanak, Dor, Eblea, Megido. Quando Israel se fortaleceu, submeteu os cananeus aos trabalhos forçados, mas não os expulsou completamente da sua terra. A tribo de Efraim também não expulsou os habitantes de Jessé, de modo que os cananeus continuavam a viver no meio deles. Depois também teve a tribo de Zebulon, que também não expulsou Quitom e Naalol, de modo que os cananeus continuaram a viver no meio deles. Então você percebeu que havia muitas cidades onde tinha cananeus espalhados por um monte de lugar, né? E aí nós vemos que cada tribo, quando herdava o seu território, alguns conseguiam expulsar por completo, outros submetiam esses habitantes a trabalho forçado.
E aí nós vamos ver que no capítulo 2, o anjo do Senhor subiu a Gigal, Boquim, e disse aos israelitas: tirei vocês da terra e os trouxe à terra que jurei aos seus antepassados, e firmei que jamais quebraria a minha aliança com vocês. De sua parte, vocês não deviam fazer aliança alguma com os habitantes desta terra, mas sim destruir os seus altares. Porque vocês desobedeceram a minha ordem. Olha só, agora, portanto, declaro que não expulsarei mais os povos que habitam em suas terras. Eles serão como espinhos. Imagina ter espinhos. Foi isso que Deus disse. Eles serão como espinho em suas costas, e os deuses deles serão armadilhas contra vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, e o povo chorou em voz alta, por isso chamaram aquele lugar de Boquim. E ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Depois Josué se despediu do povo. Cada tribo de Israel partiu para tomar posse do território que havia recebido como herança. O povo serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e também dos líderes que sobreviveram depois deles, que tinham visto as grandes coisas que o Senhor havia feito a Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com 110 anos. Foi sepultado, no campo que ele recebeu de herança. E isso nós vimos no último capítulo de Josué e é repetido aqui no segundo capítulo de Juízes. E aí nós vamos ver que depois aquela geração morreu, se reuniu aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que o Senhor havia feito a Israel. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram as imagens de Baal. Abandonaram ao Senhor Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Seguiram a adoração a deuses dos povos ao redor e com isso provocaram a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor para servir as imagens de Astarote. Com isso, a ira do Senhor ardeu contra Israel e os entregou na mão dos saqueadores que tomaram seus bens. Entregou os inimigos ao seu redor, os quais não conseguiram resistir. Toda vez que saíam para a batalha, o Senhor lutava contra eles e provocava sua derrota, conforme havia advertido e jurado. Por isso, o povo vivia em grande angústia. Então o Senhor levantou juízes para livrar o povo dos seus agressores. Contudo, não quiseram ouvir os juízes, mas se prostituíram adorando outros deuses. Como se desviaram depressa do caminho dos seus antepassados, que haviam andado na obediência e no mandamento do Senhor. Sempre que o Senhor levantava um juiz sobre Israel, o Senhor estava com ele, livrava o povo dos seus inimigos, o juiz. E, enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha compaixão do seu povo, que sofria sob o peso da aflição provocado pelos seus opressores. Quando o juiz morria, porém, eles voltavam aos seus caminhos corruptos e se comportavam ainda pior do que os seus antepassados. Seguiam outros deuses, servindo, adorando-os, não abandonaram suas práticas perversas e nem os seus caminhos teimosos. Por isso a ira do Senhor ardeu contra Israel, uma vez que o povo violou a sua aliança. Esse texto resume o livro de Juízes. Você já percebeu o que nós vamos ter por aqui? Juízes sendo levantado, livrando o povo pela misericórdia de Deus. Esse juiz morria, o povo debandava de vez. Adorava outros deuses e era uma confusão geral. Se afastavam totalmente. Vinha a opressão dos seus inimigos. Eles clamavam a Deus, Deus levantava outro juiz. E tem uma frase que muito nós vamos ver aqui no livro de Juízes. Sabe qual é ela? E fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Essa frase nós vamos ver muito aqui nos livros de Juízes. É muito triste ver o ânimo dobre. Será que isso era só naquela época?
Eu acho que ainda nos dias de hoje. O ser humano se esquece facilmente da grandiosidade do seu Deus. Ele se esquece das bênçãos e muitas vezes trocam o seu Deus por qualquer coisa. Como precisamos aprender na era dos juízes a sermos fiéis ao Senhor, independentes das circunstâncias. Pois bem, capítulo 3, estas são as nações que o Senhor deixou na terra para pôr em prova os israelitas e que não haviam participado das guerras de Canaã. Ele fez apenas para dar um treinamento de combate às gerações dos israelitas, que não tinham experiências no campo de batalha. Essas são as nações. Os filisteus, 5 governantes. Todos os cananeus, sidônios, heveus, que habitavam no monte do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até Lebo-Amate. Esses povos foram deixados para pôr Israel à prova, para ver se obedecia aos mandamentos do Senhor que ele tinha dado aos seus antepassados por meio de Moisés. Assim os israelitas viveram entre os cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. Casaram-se com suas filhas. E lhe deram também as suas filhas em casamento, filhos deles, e serviam aos deuses dele. É isso mesmo que você ouviu. Pois bem, Otoniel, lembra dele? Genro de Caleb, casado com Axa? Esse é o nosso primeiro juiz narrado aqui no capítulo 3. Os israelitas, como eu falei, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e esqueceram-se do seu Deus. E serviram as imagens de Baal, aos postes de Acera. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou a Cusã-Risataim, que era o rei de Ará-Naraim. Os israelitas serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. Mas quando os israelitas pediram socorro ao Senhor, ele levantou um libertador para salvá-los. Esse se chamava Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb. O Espírito do Senhor veio sobre Otoniel e ele se fez juiz em Israel. E ele guerreou contra Cusã-Risataim, que era o rei de Arão, e derrotou ele, pois o Senhor os entregou em suas mãos. Houve paz na terra durante 40 anos. Até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. E mais uma vez, o que aconteceu? Adivinha? Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor deu a eles, Eglon, rei de Moabe, o poder sobre Israel. Eglon se aliou aos amonitas, amalequitas e atacaram e derrotaram Israel e conquistou Jericó, a cidade das palmeiras. Os israelitas serviram a Eglon, e rei de Moabe, sabe quantos anos? 18 anos. Mas quando os israelitas pediram socorro ao Senhor, ele levantou um libertador para salvá-los. Sabe qual era o nome desse novo juiz? Eude, um homem canhoto, filho de Gera, da tribo de Benjamim. Os israelitas encarregaram Eude de entregar tributo a Eglon, rei de Moabe. E Eude fez um punhal de 2 gumes com cerca de 40 centímetros de comprimento e prendeu a arma na sua coxa direita, onde ficou escondida debaixo da sua roupa. Levou o tributo a Eglon, rei de Moabe, que era muito gordo. Depois de entregar o pagamento, Eude partiu com os homens que havia ajudado a carregar o tributo. Quando Eude chegou aos ídolos de pedra perto de Gigal, deu meia volta e apresentou-se diante de Eglon e disse: "Tenho uma mensagem secreta ao senhor rei." Eglon ordenou: "Não fale ainda," e mandou todos os seus servos saírem. Eude se aproximou de Eglon, que estava sentado sozinho na sala do andar superior,
um ambiente mais fresco e disse: tem uma mensagem de Deus para o Senhor. O rei Eglon se levantou e Eude, com a mão esquerda, puxou o punhal de sua coxa e cravou na barriga de Eglon. O punhal foi tão fundo que seu cabo desapareceu na gordura do rei. Por isso Eude não tirou o punhal e as fezes do rei vazaram. Então Eude fechou e trancou a porta da sala e saiu pelo pórtico. Depois que Eude saiu, os servos do rei voltaram e encontraram trancadas as portas da sala do andar superior. E pensaram que ele estivesse usando o banheiro privativo, por isso esperaram. Mas como depois de muita demora o rei não saiu, ficaram preocupados e pegaram a chave. Quando abriram as portas, encontraram o seu senhor caído no chão e morto. Enquanto os servos esperavam, Eude escapou e passou pelos ídolos de pedra no caminho de Seirá. Quando chegou à região montanhosa de Efraim, tocou a trombeta, chamando o povo para guerrear. Os israelitas desceram dos montes com Eude à sua frente. E eles disseram: siga-me, pois o Senhor entregou Moabe e os seus inimigos em nossas mãos. Os israelitas seguiram e assumiram o controle dos pontos mais rasos do Jordão, onde se atravessaram para Moabe e não deixaram ninguém passar. Eles atacaram os moabitas e os mataram, cerca de 10.000 dos seus guerreiros mais fortes e valentes. Nenhum deles escapou. Naquele dia Israel derrotou Moabe e houve paz na terra durante 80 anos. Depois de Eude, Sagar, filho de Anate, libertou Israel. E certa vez ele matou 600 filisteus com um ferrão de conduzir bois. Olha que forte, né? E aí, capítulo 4, depois da morte de Eude, os israelitas, adivinha, voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, que era rei do Cananeu, de Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arosete-Agoim. Cícera, que tinha 900 carros de guerra e com rodas de ferro, oprimiu cruelmente os israelitas durante 20 anos. Isso mesmo. Então o povo pediu socorro ao Senhor. Quem julgava Israel na época era Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote. Ela costumava sentar-se debaixo da palmeira. E essa palmeira era chamada já Palmeira de Débora, porque era o lugar, o gabinete dela, o gabinete desta juíza. Pois bem, esse lugar era entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Os israelitas procuravam para que ela julgasse as questões do dia a dia. Certo dia, mandou chamar Baraque. Esse era filho de Abinoão, que morava em Quedes, no território de Naftali. Ele disse: o Senhor Deus de Israel lhe dá a seguinte ordem: convoque 10.000 guerreiros da tribo de Naftali e Zebulon para irem ao Monte Tabor. Eu farei Cícera, comandante do exército de Jabim, e com os seus carros de guerra e guerreiro até o rio Quizon. Ali os entregarei nas suas mãos. Baraque disse a Débora: só irei se você for comigo. Senão, não irei. Débora respondeu: está bem, eu irei, mas você não receberá honra nessa missão, pois o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Essa Débora era ousada, né, gente? Oh, como que eu gosto de ver mulheres assim, sabe? Que sabe a sua posição. Não precisa usurpar a posição do homem, a posição que nós devemos honrar, a posição sacerdotal do homem. Mas mulheres cheias de ousadia, que transmitem na terra aquilo que Deus decide no céu. É isso mesmo. E ali Baraque convocou as tribos de Zebulon, os guerreiros, 10.000 que ela disse, e subiram com Débora também o acompanhou. Olha só, uma mulher no meio de um exército. Pois bem, mas era uma mulher de autoridade espiritual. É, isso que é ser empoderada. E
E aí nós vamos ver que Débora disse a Baraque: prepare-se, este é o dia que o Senhor entregará Sísera em suas mãos, pois o Senhor marcha diante de vocês. Baraque desceu em costa do Monte Tabor, à frente dos seus 10.000 guerreiros, para combater. E quando Baraque atacou, o Senhor trouxe pânico sobre os carros de guerra e sobre os soldados de Sísera, que abandonou suas carruagens e fugiram. Baraque perseguiu os carros de guerra, o exército inimigo, até Arosete-Agoim e matou todos os guerreiros de Sísera. Nenhum deles escapou. Enquanto isso, Sísera, o comandante, correu para a tenda de Jael, que era a esposa de Éber, o queneu, pois havia paz entre a família de Éber e Jabim, rei de Azor. Jael saiu ao encontro de Sísera e disse: venha para minha tenda, Senhor. Entre, não tenha medo. E ele entrou para a tenda de Jael e ela o cobriu com uma manta. Por favor, dê-me um pouco de água, estou com sede. Ela lhe deu leite numa vasilha de couro e o cobriu novamente. Sísera disse a ela: fique à porta da tenda. Se alguém chegar e perguntar se alguém está aqui, diga que não. Mas quando Sísera, exausto, dormia um profundo sono, Jael, esposa de Éber, se aproximou silenciosamente com um martelo e uma estaca de tenda na mão e atravessou o crânio de Sísera com essa estaca, que ficou preso no chão. Foi assim que Sísera morreu. E quando Baraque passou por lá à procura de Sísera, Jael saiu ao seu encontro e disse: venha, eu lhe mostrarei o homem que o Senhor está procurando. Ele a seguiu até a tenda, onde encontrou o cadáver de Sísera com o crânio atravessado pela estaca. Naquele dia, o povo de Israel viu Deus derrotar Jabim, o rei cananeu. Dali em diante, os israelitas se fortaleceram cada vez mais contra o rei Jabim, até que o eliminaram por completo. Quanta emoção nesses capítulos, não é? Pois bem, é assim que nós vamos vivenciar o livro de Juízes. Amanhã eu te convido a conhecer o Cântico de Débora. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e queremos Te pedir que nos ajude a nos mantermos fiéis ao Senhor, em tempo e em fora de tempo. E que essa fidelidade a Ti se estenda pela nossa geração. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.